Talvez você seja uma pessoa que, apesar de orar, você não tem visto os resultados das suas orações. E isso acontece demais porque muitas pessoas oram, mas não oram como convém, não respeitam leis espirituais que regem o mundo espiritual. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar alguns mistérios contidos na palavra de Deus que vão fazer você orar de uma forma eficaz, a oração que Deus responde. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, se inscreva no canal. Também quero deixar aqui o meu Instagram, Kelly Salles Oficial. Eu apareço todos os dias por lá, respondo todo mundo pelo direct e também posto muito conteúdo para sua edificação espiritual por lá. Agora sim, vamos para o assunto do vídeo. Hoje eu vou trazer aqui alguns pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, vão turbinar as suas orações e fazer com que você alcance resposta das suas orações. Eu preciso que você entenda três lições importantes da palavra de Deus que vão transformar já a sua vida espiritual. Primeiro é sobre a soberania de Deus. Parece que é muito básico a gente falar que Deus é soberano. E eu tenho certeza que se eu parar qualquer crente na rua e perguntar: Deus é soberano? Todos eles vão responder que sim, que Deus é soberano. Mas dizer que Deus é soberano significa que Ele manda, que Ele está no controle, que Ele decide todas as coisas. Mas aí eu pego uma área da sua vida e aí eu pergunto: Deus decidiu isso por você? Aí você já não vai saber me responder. Algumas pessoas vão ser bem sinceras, vão dizer: não, isso aqui não foi Deus que decidiu, eu mesma decidi por isso aqui. Então veja, essa questão da soberania de Deus, ela funciona muito bem na teoria. Mas na prática, Deus ele fala pra você não namorar uma pessoa e você vai lá e tá lá beijando a pessoa, daqui a pouco tá namorando a pessoa, tá morando junto com a pessoa, fazendo um carnaval na tua vida e depois tá chorando porque sofreu, porque divorciou, porque foi traído, foi abandonado. E aí tem gente que depois ainda tem coragem de culpar Deus pelo aquilo que ele está passando. A gente mais ouve alguém que está se divorciando falar: ah, Deus não me quer assim infeliz, Deus não ia querer que eu fosse infeliz. Não, Deus não queria que você fosse infeliz, Deus não queria que você casasse com essa pessoa, seu infeliz. Dá vontade de responder assim, né? Mas a gente não pode porque a gente é grosso, então deixa quieto. Então Deus é soberano, mas a empresa que você trabalha, Deus disse para você trabalhar? Se Ele falar para você pedir as contas desse emprego, você pede? Quando Ele fala para você ofertar mais dinheiro do que você tem sobrando, você entrega? Se Ele te disser para você cuidar de uma pessoa, você cuida? Então a soberania de Deus, ela funciona, gente, até a página 2, para a maioria de nós. A gente tem tanta dificuldade de respeitar a soberania de Deus que a gente tem dificuldade de entender o quanto Ele é fiel à soberania dele, à autoridade dele. É por isso que está escrito: Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiel. Deus é soberano e Ele decide, Ele controla e Ele não muda. Não há nele nem sombra de variação. Então a primeira lição que você precisa entender é que a soberania de Deus ela é respeitada por Ele. E aí a segunda lição que você precisa entender é que Deus, na sua soberania, Ele decidiu criar leis. Leis são decretos espirituais criados por Deus, que nem mesmo Ele revoga esses decretos. Veja, lá no Velho Testamento nós temos várias histórias de reinados. Você vai se lembrar da história de Esther e do fato que o rei faz um decreto influenciado por Amã. O decreto dizia que os judeus seriam mortos. E após isso, Esther consegue entrar na presença do rei e consegue convencer o rei a ajudar o povo dela. Mas o rei diz que o decreto tem o anel do rei. Ninguém pode revogar, nem o próprio rei. Então ele precisa criar um outro decreto para que o povo judeu tenha autorização de se defender. Mas que o decreto do rei será cumprido, será. A mesma coisa aconteceu quando o rei Dário jogou Daniel na cova dos leões. Ele jogou mesmo sendo amigo de Daniel. O rei Dário não queria matar Daniel. Mas ele foi incentivado a fazer um decreto que ninguém podia orar e Daniel continuava orando. Então o rei diz: ninguém pode revogar o decreto do rei, nem mesmo o rei. E Daniel é lançado na cova dos leões. E aí Deus livra Daniel da cova dos leões, né, milagrosamente, mas que o decreto do rei, ele foi cumprido, ele foi. Então é essa a fidelidade de Deus, que ele estabeleceu leis espirituais e que não serão revogadas, nem para te ajudar, nem para te bajular. As leis de Deus sempre serão cumpridas. Isso é porque Deus é soberano, como eu já te disse, e na sua soberania Ele decidiu assim. Quem disse isso, irmã Kelly? A Bíblia. O que eu tô falando para você aqui é Bíblia. Deus é fiel à sua palavra. Se tem uma coisa que você não precisa esperar de Deus, é que Deus se contradiga à sua palavra, ou que Ele passe por cima
daquilo que ele já falou. Então veja bem, Deus criou leis, como a lei da gravidade, foi Deus quem criou. Pula de um prédio que você vai ver se ele é fiel ou não. Jesus, por exemplo, não usou pular de cima do cenáculo. O diabo falou, pula que ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. Jesus, conhecendo o Pai e a fidelidade dele, disse não. Ele é fiel aos princípios, às leis e os decretos que ele mesmo estabeleceu pela sua soberania, num pulo mesmo. Outra lei que Deus criou também é a lei da semeadura. Se você plantar maçã, vai nascer maçã. Se você plantar laranja, não adianta orar, não adianta jejuar em volta da laranjeira, vai nascer laranja. É uma lei irrevogável. E no plano espiritual, ela também é assim. Alguém pensa que está abafando aí, fazendo o que quer, quitando, bordando, mas os boletos estão sendo confeccionados e a conta vai chegar. Porque está escrito que de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, certamente ceifará. Plante bastante, se divirta plantando, porque na hora da colheita, você não vai escapar. Pode até se arrepender do que plantou. Se eu plantar laranja e eu me arrepender de ter plantado laranja, vai nascer laranja do mesmo jeito, não vai nascer outra coisa. Por isso que você pode até se arrepender, Deus pode até te perdoar, mas você vai colher as consequências mesmo assim. Davi jejuou e orou para Deus não matar o seu primeiro filho. Deus falou, a consequência do seu pecado vai ser essa, você vai perder o seu primeiro filho. Foi perdoado? Foi, mas o filho morreu. Foi perdoado? Foi, mas a espada não se apartou de dentro da sua casa. Ele morreu vendo guerras entre os seus filhos, porque Deus tinha dito que essa seria a consequência dos pecados dele. Outra lei espiritual que essa, gente, muita gente não conhece e que vai entrar no tema do vídeo de hoje, que tem a ver com a oração, é que Deus estabeleceu, pela sua soberania, ele decidiu uma lei espiritual que se encontra lá em Gênesis 1. Quando Deus cria o homem, ele cria a sua imagem e semelhança, e ele diz que o homem governará sobre a terra. Deus deu domínio ao homem sobre o reino terreno. Lá em Salmo 115:16 está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. O homem é a coroa da criação de Deus, porque ele fez com honras que nenhum outro ser criado por ele teve. Lá em Salmos 8 diz que ele nos fez por um pouco menor que os anjos e que nos coroou de glória e honra e nos deu domínio sobre todas as coisas na terra. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele perdeu domínio, ele entregou esse domínio nas mãos do inimigo. Foi por isso que quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, o diabo diz a ele, se prostrado me adorares, te darei toda a glória do mundo, porque a mim foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Quando o diabo disse isso a Jesus, perceba que Jesus não repreendeu ele, Jesus não desmentiu ele, ele realmente tinha domínio sobre a terra que lhe foi entregue no Éden com o pecado. Mas Jesus morreu na cruz para resgatar isso. Ele pisou a cabeça da serpente e agora o domínio está nas mãos dos filhos de Deus. E é por isso que somente quando a gente peca, que a gente abre legalidade que o inimigo pode fazer alguma coisa contra nós. Sem legalidade, sem brecha, o diabo não pode nada. É por isso que ele domina quem está no mundo, desobedientes à palavra de Deus. Mas os obedientes à palavra de Deus, que se encontram debaixo do sacrifício de Cristo, eles precisam da legalidade para que o diabo possa agir. É uma lei espiritual, ninguém burla, ninguém revoga, todo mundo tem que obedecer. Então entenda, se o reino da terra está sob jurisdição, sobre o domínio do homem, Deus é fiel a essa lei. Deus estabelece agora a oração. Para quê? Para que a gente possa solicitar formalmente e dar legalidade para que Deus venha intervir nas coisas da terra. Sem a nossa solicitação, muitas vezes Deus está olhando para você dizendo, filho, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, clama a mim, me dá licitação para intervir nisso, e às vezes a gente está apanhando e reclamando que Deus não faz nada, mas Deus está dizendo para você, você precisa orar. Foi por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, ele ensinou a dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Se a vontade de Deus é feita na terra, deliberadamente igual ela é feita no céu, então essa oração não faria nenhum sentido. Mas Deus está dizendo, a minha vontade, sem a sua oração, muitas vezes não será estabelecida. É por isso que muitas vezes Deus levanta intercessores. Eu não sei você, mas Deus já me disse
para eu orar por determinada pessoa, porque ele já sabia que essa pessoa precisava de um socorro. Ou seja, ele sabia que aquela pessoa precisava de um socorro dele, mas por algum motivo Deus me fez orar para que a vontade dele fosse estabelecida. Isso é por conta das leis espirituais. Deus não precisa ser informado das nossas necessidades. Deus não precisa ser lembrado das nossas necessidades. Não precisa ser convencido a trabalhar em nosso favor. Não. Já existe uma predisposição em Deus a agir em nosso favor. Eu não vejo outro motivo porque a gente tem a necessidade de orar, senão para que se estabeleça o domínio de Deus num lugar onde o domínio está estabelecido em nossas mãos. Eu sei que é forte, mas vai ficar mais forte ainda. Agora você sabe que você precisa orar. Deus está na expectativa de que você ore para Ele intervir em todas as áreas da sua vida, em assuntos que Ele ainda não colocou a mão dele, mas você precisa saber de mais 2 leis espirituais para que a sua oração seja ouvida de uma vez por todas. A fé e a sua palavra. A sua voz. A Bíblia diz que as pessoas que se aproximam de Deus precisam fazer isso com fé. Sem fé, as suas orações não serão ouvidas. Sem fé, nada vai acontecer. Você precisa acreditar no Deus que você serve, no seu poder de fazer todas as coisas, de que não há nada impossível para Ele. E você precisa abrir a sua boca e orar alto, a sua língua, o seu dom de fala, Deus te deu por um propósito e com um poder, uma autoridade que mais uma vez são irrevogáveis. A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, tem o poder de incendiar um bosque todo. Diz que a vida e a morte está no poder da língua e nós não estamos falando da língua de Deus. Nós estamos falando da língua do homem. A Bíblia diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda e disseres ao monte, não adianta dizer ao monte sem fé e não adianta ter fé e não abrir a boca e não falar com o monte. A sua fé e a sua voz são as 2 asas de um mesmo avião. Você precisa das 2, não tem uma asa mais importante do que a outra. Tem muita gente com muita fé que não abre a boca para orar. Tem muita gente orando sem ter a fé que você precisa para alcançar. Você precisa se munir de fé e abrir a tua boca como quem sabe o que está fazendo no plano espiritual. Muitas vezes eu achei que eu deveria orar só com a mente. Eu fiz um vídeo, gente, há muito tempo atrás aqui no canal, falando sobre a importância de orar em línguas estranhas ou não verbalizar coisas para o diabo não ouvir essas coisas. Mas deixa eu te falar o que eu aprendi de lá para cá. O diabo ele tem mais medo do crente que ora alto do que o crente que fica de segredinho com Deus sem verbalizar as coisas em oração. Quer que eu te prove a autoridade que você tem no seu falar? Você sabe por que Deus estabeleceu o dom de línguas estranhas? Por que ele fez o dom de línguas estranhas ser do jeito que é? Porque ele pensou que se ele pegasse a sua língua poderosa e enchesse de palavras que conseguem orar à vontade de Deus, seria uma explosão perfeita. É por isso que ele estabeleceu essa parceria. O falar em línguas é uma parceria entre Deus e o homem. O Espírito Santo concede as línguas, mas quem fala é você. Muita gente não consegue ser batizado com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque fica esperando que Deus vai tomar a língua dele e que Deus vai falar na sua boca. E não é assim. Deus ele te coloca as línguas na sua mente e você fala. Deus não fala em línguas. Quem fala em línguas somos nós. É uma parceria e é uma ferramenta importantíssima, inclusive nesses casos em que Deus quer falar coisas que o diabo não pode ouvir, não pode entender. E nós devemos gastar tempo orando em línguas, sim, isso vai ser muito poderoso, mas não só orando em línguas, nós precisamos também orar com entendimento. E muitas coisas que a gente ora não pode ser um segredo entre nós e Deus. Elas devem ser lançadas como palavras no mundo espiritual, porque as nossas palavras também são decretos, são sementes. E você orar decretando e lançando sementes no mundo espiritual, coisas que você precisa da intervenção de Deus, o diabo não tem poder de neutralizar. O que acontece é o contrário. Nós temos o poder através da nossa palavra de amarrá-lo, de neutralizar, de expulsar, de queimar, de guerrear contra o reino das trevas. Então, a partir de agora, eu quero te encorajar a abrir a tua boca e orar alto, liberar a mão de Deus e o favor de Deus sobre a tua vida através da oração. E se prepare para você ver os resultados de alguém que aprendeu a manejar a fé e a palavra. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Se te ajudou de alguma forma, não esquece
de se inscrever no canal. Não saia daqui sem curtir, deixar o seu comentário. Me segue lá no Instagram, Kelly Salles Oficial, e fique firme em nome de Jesus. Tchau!